Bom, então o Matheus vai continuar seu seminário sobre sua série de seminários, né, sobre biologia do desenvolvimento. E hoje o Matheus vai falar sobre expressão gênica diferencial. Você está com a palavra, Matheus. Um bom seminário. Beleza, obrigado, professor. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Matheus e hoje eu vou dar continuidade no capítulo 3 sobre o livro de Biologia do Desenvolvimento, que aborda o tema sobre a expressão gênica diferencial. Bom, apesar de haver modularidade entre os estimuladores, existem unidades codependentes dentro de cada estimulador. Então, os estimuladores contêm regiões no DNA que se ligam a fatores de transcrição, e é a combinação desses fatores que ativa o gene, trabalhando em associação combinatória. Por exemplo, o produto do gene PAX6 codifica um fator de transcrição que funciona em associação combinatória com outros fatores de transcrição, como podemos ver nessa imagem, que essas regiões reguladoras modulares transcricionais usam o PAX6 como ativador, e o PAX6 interage com os fatores de transcrição para ativar esse gene do cristalino do ovo da galinha, cristalino do olho da galinha, perdão. Bom, o PAX6 ele também regula a transcrição dos genes que codificam para a insulina, glucagon, a somatostatina e a somatostatina no pâncreas. Então ele trabalha em cooperação com outros fatores de transcrição, como eu mencionei, para ativar o gene, que é o que está sendo representado nessa imagem também. Já na ausência do PAX6, o olho da galinha não consegue se formar e as células endócrinas do pâncreas não se desenvolvem corretamente. Então, outra coisa legal de se lembrar é que o PAX6 também ativa o próprio PAX6. Então, uma vez que esse gene é ativado, ele continuará a ser expresso, mesmo se o sinal que originalmente o ativou não estiver mais presente. E essa daqui é a proteína PAX6, na imagem da esquerda. Bom, os silenciadores são elementos reguladores de DNA que ativamente reprimem a transcrição de determinado gene. Eles podem ser vistos como estimuladores negativos. Então, eles têm o poder de silenciar a expressão gênica em determinados tipos celulares ou em determinados momentos. E no camundongo, por exemplo, existe uma sequência de DNA que impede a ativação de um dado promotor em todos os tecidos, com exceção dos neurônios. Essa sequência ela é denominada elemento silenciador restritivo neural. Como podemos ver nessa imagem de um embrião de camundongo com genes específicos de neurônios, a expressão desses genes é limitada ao sistema nervoso, por causa do fator silenciador restritivo neural, que ele é expresso em qualquer célula que não seja um neurônio maduro. Então, os genes específicos neurais são ativamente reprimidos em células não neurais. Na primeira imagem, temos o ideal desse camundongo, um embrião normal. Na segunda imagem, temos um embrião sem essa sequência de fator silenciador. Então, todas as células terão os genes do sistema nervoso expressos. Bom, estimuladores e silenciadores permitem que os genes de proteínas específicas utilizem inúmeros fatores de transcrição em várias combinações para expressar a sua expressão. Eles são moduladores, de forma que, por exemplo, como eu disse, o gene PAX6 ele é regulado por estimuladores que permitem sua expressão no olho, no pâncreas e no sistema nervoso da galinha. E a associação combinatória dos fatores de transcrição ou estimuladores que levam à produção espaço, ou seja, em determinados tipos celulares, temporal, em determinados momentos, de um dado gene. Bom, os fatores de transcrição têm um papel essencial em cada aspecto da embriogênese, controlando a expressão gênica diferencial que leva à diferenciação. Eles podem ser agrupados em famílias com base em semelhanças nos domínios de ligação de DNA. Então, os fatores de transcrição ligam-se no DNA do elemento regulador, levando ao recrutamento de enzimas modificadoras de histonas. E um exemplo, o deslocamento dos nucleossomos do DNA, ao longo do DNA, faz outros fatores de transcrição encontrarem os seus sítios de ligação e regularem a expressão. Aqui temos uma tabela com alguns importantes fatores de transcrição, divididos em suas famílias e subfamílias, pois compartilham uma estrutura comum nos seus sítios de ligação ao DNA. Só trouxe para exemplificar mesmo. Bom, eles também podem atuar estabilizando o complexo de pré-início da transcrição, que permite que a RNA polimerase, a enzima que transcreve todos os genes codificantes de proteínas
para os quais o transcrito final é o RNA mensageiro, se ligue ao promotor. E uma consequência importante da associação combinatória é a expressão gênica coordenada, que ela ocorre pela expressão simultânea de muitos genes específicos da célula e pode ser explicada pela ligação de fatores de transcrição nos elementos estimuladores. Então, por exemplo, muitos genes que são especificamente ativados no cristalino do olho da galinha contêm um estimulador que se liga em PAX6. E é por isso que todos os outros fatores de transcrição podem se ligar no estimulador, mas até que o PAX6 se ligar, eles não podem ativar o gene. Opa. Bom, os fatores de transcrição eles possuem 3 domínios principais. O primeiro é o domínio de ligação ao DNA, que reconhece uma dada sequência de DNA. Então, eles frequentemente designam as classificações das principais famílias de fatores de transcrição. E alguns dos domínios mais comuns que conferem a ligação ao DNA são os homeodomínios, que são essa primeira imagem, são um exemplo de homeodomínio, os dedos de zinco, os zíper de leucina, essa segunda imagem, as hélice alfa-hélice e as hélice volta-hélice. O segundo domínio é o domínio da transativação, que esse domínio ativa ou reprime a transcrição de um gene cujo promotor ou estimulador ele ligou. Então, ele permite que o fator de transcrição interatue com as proteínas envolvidas na ligação a RNA polimerase 2 ou com enzimas que modificam histonas. E nessa imagem eu estou exemplificando o alongamento, que é uma das etapas da transcrição dos genes. Opa. E o terceiro domínio é o domínio de interação proteína-proteína, que permite que a atividade do fator de transcrição seja modulada por um fator de transcrição chamado TAFs ou por outros fatores de transcrição. E um exemplo é o MITF, que é um domínio de interação proteína-proteína que permite que ele se dimerize com outra proteína, e aí formando um homodímero, que esse homodímero resultante é a proteína funcional que se liga no estimulador de certos genes e ativa a transcrição. Então, aqui nessa imagem temos um modelo tridimensional do fator de transcrição homodimérico MTF, com uma proteína mostrada em vermelho e outra em azul, se ligando a um elemento promotor no DNA, que está em branco. Os isoladores são sequências de DNA que determinam os limites da expressão gênica. Então, eles isolam um promotor para ele não ser ativado por outros estimuladores de outros genes. Por exemplo, o fator de transcrição do dedo de zinco, que está sendo representado nessa imagem também. Ele atua alterando a conformação tridimensional da cromatina e assim separando os elementos estimuladores do promotor. Bom, os fatores de transcrição pioneiros são fatores de transcrição que penetram na cromatina reprimida e se ligam às sequências do seu estimulador. Mas por que eles fazem isso? Porque geralmente o DNA está tão enrolado que os sítios do estimulador não estão acessíveis. E aí, para isso, eles precisam penetrar na cromatina reprimida. E essa é a função dos fatores de transcrição pioneiros. Eles são essenciais no estabelecimento de certas linhagens celulares. E um exemplo é o FOXA1, que se liga a certos estimuladores e abre a cromatina para permitir que outros fatores de transcrição acessem o promotor. Esse FOXA1 ele é extremamente importante para especificar as células do fígado. Bom, os fatores de transcrição reguladores master, eles têm o poder de controlar a diferenciação celular. E para ser chamado de regulador master, um fator de transcrição deve ser expresso no momento que a especificação de um tipo celular começa, deve regular a expressão de genes específicos para aquele tipo celular e deve ser capaz de redirecionar um destino para esse tipo celular. E a partir de experimentos originais de clonagem, cientistas foram capazes de reprogramar os núcleos de fibroblastos de larvas de rãs ou células do intestino para sustentar o desenvolvimento embrionário. E isso teve um apoio significativo para a equivalência nuclear. E um exemplo desses reguladores masters foi demonstrado pelo Shinya Yamaka, que compilou uma lista de genes implicados na manutenção das células do embrião de camundongo precoce em estado maturo. Como que ele fez isso? Ele expressou experimentalmente apenas 4 desses genes em fibroblastos diferenciados de camundongos. É o que está sendo representado nessa imagem. Eles foram inseridos a partir de vírus inóculos. E ele descobriu que os fibroblastos se desdiferenciaram em células de tipo massa celular interna. E essas células elas são capazes de gerar qualquer tipo celular no embrião. Então elas são denominadas como células-tronco pluripotentes induzidas.
Então, elas podem originar muitas linhagens, né? Isso é muito interessante. Bom, outro exemplo... e eu esqueci de mencionar, esse Shinya Yamaka, o grupo dele, ele recebeu o Prêmio Nobel da Fisiologia e da Medicina. Outro exemplo dos reguladores master foi demonstrado pelo laboratório de Doug Metton, que testou se fatores de transcrição seletivos poderiam converter células pancreáticas de camundongo diabético em células produtoras de insulina. Então, eles infectaram essas células pancreáticas com vírus inóculos, contendo genes para 3 fatores de transcrição, que são denominados reguladores master. E o objetivo era ativar a transcrição do gene insulina. E eles conseguiram. Então, as células não secretoras de insulina haviam sido convertidas em células secretoras de insulina, curando, assim, esse camundongo da diabetes. Bom, a partir de estudos sobre o desenvolvimento do ouriço do mar, o grupo de Eric Davidson foi pioneiro na abordagem do modelo de rede, no qual eles conceberam elementos regulatórios cis em um circuito lógico conectado por fatores de transcrição. Então, é a rede regulatória de genes, ou Gene Regulatory Network. Essa rede, ela recebe os seus primeiros dados de fatores de transcrição maternos no citoplasma do ovo. E, a partir disso, ela se autoconstrói por meio da capacidade dos fatores transcricionais maternos de reconhecerem elementos reguladores cis de determinados genes que codificam outros fatores de transcrição e pela capacidade deste novo conjunto de fatores de transcrição de ativar vias de sinalização parácrinas que ativam ou inibem fatores de transcrição específicos em células vizinhas. E aqui temos esse exemplo do embrião de ouriço do mar e da rede regulatória de genes dele. Então, a partir disso, foi possível observar que cada linhagem celular, tipo celular, e provavelmente cada célula individual pode ser definida pela rede regulatória de genes que ela possui naquele momento. Bom, a capacidade de identificar as sequências de ligação ao DNA específicas de proteínas a partir da técnica ChIP-seq mostrou que existem diferentes tipos de promotores e que eles usam diferentes roteiros para transcrever seus genes. Essa técnica ChIP-seq ela é uma técnica de sequenciamento por imunoprecipitação de cromatina, e o objetivo dela é mapear a localização genômica de fatores de transcrição e de modificações de histonas em células vivas. Essa técnica ela permite usar fatores de transcrição conhecidos como ISCA para isolar as sequências de DNA que eles reconhecem especificamente. Bom, e existem 2 classes gerais de promotores que usam os métodos diferentes para controlar a transcrição. A primeira são os promotores de elevado conteúdo CPG e a segunda são os promotores de baixo conteúdo CPG. Esse conteúdo CPG são as sequências nas quais a metilação de DNA pode ocorrer. Então, primeiro, falando sobre os promotores de elevado conteúdo CPG, os High CPG Content Promoters. Então, eles são encontrados, normalmente, em genes que têm genes de controle do desenvolvimento. E eles regulam a síntese de fatores de transcrição e outras proteínas reguladoras do desenvolvimento. O estado deles é ativo e eles precisam ser ativamente reprimidos por meio de metilação de histona, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Mas aqui nessa imagem a gente dá para perceber esses promotores embaixo aqui e como eles atuam nessa fita de histonas, na fita de DNA. E o segundo são os promotores de baixo conteúdo CPG. Eles são encontrados em genes cujos promotores caracterizam células maduras, exemplo as globinas de hemácias, e o estado padrão deles é inativo, mas eles podem ser ativados por fatores de transcrição. E eles são encontrados nos nucleossomos com poucas histonas modificadas no estado reprimido também. E eles possuem sítios no DNA normalmente metilados. E essa metilação ela é fundamental para impedir a transcrição. Então, nessa imagem, a gente pode perceber como que funciona, né, a partir de fatores de transcrição, que eles podem ser ativados. Né? Aqui temos o exemplo da RNA polimerase 2. Agora sim, eu vou entrar na metilação do DNA. A metilação do DNA ela serve como um interruptor-chave da transcrição. Então, os promotores de genes inativos estão metilados em certos resíduos de citosina, e as metilcitosinas resultantes estabilizam os nucleossomos e impedem a ligação de fatores de transcrição. Foi descoberta uma quinta base no DNA,
a 5-metilcitosina. E em vertebrados, essa base é sintetizada enzimaticamente depois do DNA ser replicado. Então, cerca de 5% das citosinas do DNA de mamíferos são convertidas em 5-metilcitosina. E aqui temos a fórmula dessa metilação, da citosina convertida em 5-metilcitosina. Essa metilação ocorre apenas na sequência CpG. E o grau de metilação das citosinas é determinado por determinado gene, pode controlar o nível de transcrição do gene. Então, a presença de citosinas metiladas no promotor de um gene está correlacionada com a repressão da transcrição desse gene. E esse padrão, ele varia durante o desenvolvimento. Por exemplo, nessa imagem que está representando a atividade dos genes da beta-globina humana, em 6 semanas, o primeiro gene, esse E-globina, ele está ativado por não ter um promotor metilado. Já o segundo gene, ele está inativado porque o promotor dele está metilado, que não consegue ativar ele, então. Agora, em 12 semanas, acontece o contrário. O primeiro gene, ele é inativado por ter o seu promotor metilado, e o segundo gene, ele começa a ser ativado por não ter o seu promotor metilado, gerando a promoção da E-globina ou eu acho que é gama-globina, a segunda. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Porque eu acho que minha internet caiu. Eu estou conseguindo. Eu consigo também, Matheus. Eu também. É que eu já passei o slide, mas ainda está no slide antigo. Pera aí, só um minutinho para voltar. Ver se a internet volta. É que eu estou no meu celular, o microfone pelo celular. Eu estou vendo o slide 25. Vai. Ver se voltou. Voltou agora? Ou não, caiu? Agora sumiu. Se quiser, você compartilha e eu apresento e você fala. Não, acho que vai voltar já agora. Aproveitar e pedir que você continue com Você consegue ficar com a câmera aberta ou a internet vai Consigo, eu acho que eu consigo sim. Deixa eu ver. Tá bom. Tá aberta a minha câmera já? Fechou, mas se você tiver estamos vendo você. Tá, beleza. Já tá no slide 26 para vocês? Tá. 26. Tá, deixa eu só voltar então para explicar novamente. Opa. Bom, então é o que eu estava explicando, agora vamos para o slide 26. A metilação de DNA ela pode atuar de duas formas para reprimir a expressão gênica. A primeira forma é bloqueando a ligação de fatores de transcrição com estimuladores. Então, fatores de transcrição, eles podem se ligar a uma sequência determinada de DNA não metilado, mas eles não podem se ligar a esse DNA se uma das suas citosinas estiver metilada. Então, por exemplo, esse fator de transcrição, nessa primeira fita, ele se liga a essa sequência de DNA e aí ele consegue ativar o promotor que vai ativar o gene. Agora, se essa sequência de DNA que o fator de transcrição se ligaria estiver metilada, estiver apresentando um grupo metil, ele não consegue se ligar e o promotor não vai conseguir, assim, ativar o gene. Então, o gene vai ser inativo. E a segunda atuação da metilação de DNA é a partir de uma citosina. Por exemplo, uma citosina metilada ela pode recrutar a ligação de proteínas que facilitam a desacetilação ou a metilação de histonas, estabilizando assim os nucleossomos. Então, nesse primeiro exemplo, a partir da histona desacetilase, o grupo acetil ele é removido da histona. E no segundo exemplo, a partir da histona metiltransferase, o grupo metil ele é adicionado à histona. Então, a histona começa a se tornar metilada. Bom, e uma vez que o padrão de metilação do DNA é estabelecido em uma célula, ele pode ser heredado estavelmente por toda a progênie dessa célula. Então, nesse exemplo, temos duas DNA metiltransferases extremamente importantes na modificação de DNA. E essa metiltransferase, de novo, ela é capaz de colocar um grupo metil em citosinas não metiladas. E essa segunda metiltransferase, essa perpetuadora, né, ela reconhece a citosina metilada e metila a citosina do par CG da fitopóstata. Bom, e antes de finalizar, existem cerca de 100 genes nos mamíferos pelos quais é importante saber se vieram do espermatozoide ou do ovo. E nesses casos,
os cromossomos do macho e da fêmea não são equivalentes. Apenas o alelo do gene derivado do espermatozoide ou apenas o derivado do ovócito é expresso. Então, uma doença grave ou letal pode surgir de um alelo mutante que é derivado de um dos pais. Porém, esse mesmo alelo não terá efeito nenhum danoso se herdado do outro progenitor. Então, em alguns casos, o gene não funcionante for tornado inativo por metilação de DNA. Então, os grupos metil, eles são colocados no DNA durante a espermatogênese e a ovogênese. E o DNA metilado, ele é associado com o silenciamento estável do DNA por interferir com a ligação de fatores de transcrição ativadores dos genes e, segundamente, por recrutar proteínas repressoras que estabilizam os nucleossomos de forma restritiva ao longo do gene. Então, a presença de um grupo metil no suco menor do DNA pode impedir que certos fatores de transcrição se liguem ao DNA. E nesse exemplo, o gene LGF2 ele é ativado por um elemento estimulador que compartilha com o gene H19. Então, por exemplo, nessa primeira fita de DNA, o gene H19 está sendo transcrito, porque o estimulador está ativando ele e não está conseguindo ativar o LGF2 por causa da proteína isoladora CTCF, que se liga à região DMR, porque ela não está metilada. Agora, no exemplo 2, de um cromossomo derivado do espermatozoide, o primeiro é um cromossomo derivado do ovo. Nesse exemplo do espermatozoide, essa sequência DMR ela está metilada, ela apresenta um grupo metil. Então, a proteína isoladora ela não consegue se ligar. E aí, não vai ocorrer a transcrição do gene H19, e sim vai ocorrer a transcrição do gene LGF2, por causa do estimulador que os dois genes compartilham. Bom, e com isso eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos. Ok, Matheus, muito obrigado pelo seu seminário.